Bom, vamos lá, pessoal. Testando esse microfone aqui para ver se a gente consegue fazer um vídeo um pouco mais pessoal e menos institucional. Então, queria falar para vocês aqui, dar uma arrumadinha na câmera, para você que tem aquele interesse aí em investimento em criptoativos e tudo mais, eu queria abrir os seus olhos para que você não invista. Isso mesmo, não invista em criptoativos se você não tem uma boa organização financeira. Por quê? Quero deixar bem claro isso aqui, porque tem um monte de guru na internet falando no Instagram, no YouTube, em vários lugares. Não, clica aqui, abra sua conta, invista comigo, faça tal coisa. E qual que é o ponto de alerta aí? É que se você não tem uma boa estrutura organizada financeira, o criptoativo ele deve ser o composto dentro do seu portfólio de investimentos como uma diversificação, tá? Não é para você pegar aí todas as suas economias de 300 mil, 500 mil, 100 mil, 10 mil, não interessa o que é, e colocar tudo ali achando que você pegou uma vala boa agora no gráfico, né, de Bitcoin, e que com a valorização você vai ficar super rico, porque isso já teve alguns ciclos de mercado e a gente está vendo aí que está teoricamente no inverno, né, do Bitcoin. Provavelmente você não vai ficar milionário, então serve como uma diversificação de investimentos e para que você consiga ter alguns retornos interessantes. É legal que você tenha uma estrutura, né, uma estrutura bem organizada. Então, quais são os pontos? O que eu recomendo fazer? Se você está ferrado aí com a sua estrutura organizacional financeira, o seu planejamento financeiro familiar, pessoal, vamos dizer assim, então eu recomendo que você estruture isso. Qual que é o exercício? A gente tem inúmeros aplicativos aí onde você pode trabalhar, né, plugar o seu aplicativo do banco e ver quais são os gastos. Prioritariamente, eu peço para a pessoa pegar o quê? Pegar essa ferramenta aqui, ó, caneta, ok? Caneta aqui, vamos jogar para lá. E papel, tá? Tô segurando o microfone, não vou riscar aqui, mas você vai pegar um papel, um caderninho, e aí você vai fazer o quê, né, meu amigo, minha amiga? Você vai escrever ali, semana, um mês de janeiro, fevereiro, março, não interessa qual é o mês. Aí o gasto que é referente ao lazer, semana 1, 2, 3 e 4, ou 5, se tiver 5 finais de semana, para você conseguir alocar o seu capital. Gastos referentes à alimentação, seja a sua alimentação todo dia no trabalho e o mercado, ou se você trabalha de forma híbrida, essa alimentação, quando você gasta fora e as compras de mercado, tá? Então a subdivisão também, semana 1, 2, 3 e 4. E aí quando você vai ali para o âmbito de transporte a gente vai incluir as suas saídas de Uber, o seu metrô, o ônibus, tudo. Semana também 1, 2, 3 e 4, ou 1, 2, 3, 4, 5, tem alguns meses ali que vai bater meia semana e tal, mas para que esse exercício? Para você colocar aqui no papel, porque a partir do momento que você coloca aqui no papel e você vai fazer as anotações por semana, você está fazendo um exercício mental e também está criando um novo hábito, tá? Então você precisa fazer isso aqui pelo menos, depois você pode ir para o aplicativo e tal, mas eu recomendo, se está desorganizado, antes de investir, antes de fazer qualquer outra coisa, você vai pegar e fazer esse exercício, tá? Então fui lá, tive a primeira semana e tive um gasto com lazer, tal. Saí com a minha esposa, com o meu esposo, tal. Saímos, fomos no restaurante, foi no cinema, tal, vai marcar lá. Pô, gastei R$100 aqui, 35 aqui, 50 ali, tal. Aí o total, primeira semana. Então você vai ter essa parcial primeira semana ali do gasto do lazer, vai ter uma parcial do que você gastou na semana. Eu, por exemplo, no caso, faço compras por semana porque eu consumo muita fruta, muitas coisas assim, né? Então, verduras, legumes é legal comprar por semana, tem esse ponto. E aí eu tenho uma variável, né, que é dinâmica, que é aquele custo que você tem e vamos falar que o mercado hoje tá tipo a bolsa de valores, né? Cada hora que você vai no mercado tá um preço diferente. E aí o que vai acontecer? Você vai ter essas parciais, tá? Depois você faz esse exercício, cara, você coloca tudo ali e aí você mapeia, você tem
uma dimensão de quanto está gastando por semana em cada frente da sua vida, tá? Para que isso? Primeiro, planejamento financeiro pessoal, depois investimento. Se você não tem uma organização financeira, não adianta você querer retampar o sol com a peneira e ir lá comprar Bitcoin, comprar stablecoin ou coisas do gênero, tá? Porque não vai salvar a tua vida. Você primeiro realmente precisa dessa organização. E quando você faz isso, depois de 3 meses, 6 meses, você jogar numa planilha, depois eu posso criar uma planilha aqui super simples, né, de Excel ou Google Sheets, que você coloca ali todos os seus gastos, vai calcular os gastos variáveis, né, gastos fixos e tudo que você fez no mês, tá? Então você pode ter o controle semanal, depois você vai ter o controle mensal e aí sim. Quanto que eu invisto? Eu tenho a reserva de emergência, eu tenho o que é efetivamente importante para que eu tenha uma reserva de emergência ali de 6 meses, né, a 1 ano, quanto mais você tiver melhor, que a gente sabe que aqui a economia é uma variável ultra dinâmica, o governo nunca vai estar bom, tá? Independente se é de direita, de esquerda, que porra que for, saca? Então você precisa realmente se precaver, né? Você precisa se proteger. E como que você se protege, cara? Sabendo o que entra de receita, sabendo o que tem de despesa, tá? Então esse é um primeiro ponto para que você consiga estruturar, né? Estruturou isso aqui, aí vai passar para o celular. Você pode fazer um bloco de notas também. Por que que eu recomendo o papel e caneta? Porque isso aqui é um exercício e aí você vai se adaptar e vai criar o hábito a partir deste exercício, tá? Após isso, a gente passa ali para, né, a construção dentro das planilhas, efetivamente, e aí você não vai sair abrindo conta, nada. Você pode até abrir a conta aqui, clicar no link, abrir na OKEx, na BIPA, tal, para ver como é. Mas primeiro vai organizar a vida. E depois a gente vai voltar aqui e vai falar um pouquinho mais de planejamento financeiro pessoal para que posteriormente você tenha aqui, né? Aí a gente tem aqui, ó, até a alocação de capital na CoinMarketCap, subdividindo stablecoin, Bitcoin, Ethereum, altcoins, fazendo a divisão. Para quem quer ir viajar, então se você quer ir viajar, você pode ter o euro digital, você tem o dólar digital. E aí a gente vai falar um pouquinho mais aqui das contas, né, que tem os cartões aí, OKEx, né, fiz uma viagem no final do ano aí, aqui próximo no Uruguai a gente conseguiu trabalhar com OKEx, trabalhou com o cartão do Inter também para fazer ali a analogia do que foi melhor, mas é isso, galera. Então, assim, não invista em criptoativos se você não está com a sua vida organizada, ok? A partir do momento que organizou, então vai acompanhando o conteúdo, depois você vai tentar fazer, David, quero fazer uma consultoria aí com você, Crypto Invest, sobre ativos virtuais. Depois, amigão, depois, tá? Agora, se você já está organizado, você já sabe, já tem um ponto de partida, então aí a gente pode partir para uma outra conversa de como vai alocar esse capital da melhor forma. Qual que é o objetivo? O objetivo é diversificação do portfólio. O objetivo é viajar. Eu quero fazer uma viagem, David. E aí eu quero utilizar, né? Quero utilizar stablecoin. E aí stablecoin eu vou mitigar o custo de IOF que eu tenho fazendo uma operação de câmbio, né, em bancos convencionais. E aí é isso, tem alguns bancos ali com isenção de IOF e tal, a gente sabe que tem uma tramitação aí do governo querendo taxar stablecoin, tá? É uma coisa muito complexa, mas vamos aproveitar aí a oportunidade que a gente tem e vamos primeiramente organizar a vida financeira, tá? Então sai dessa onda aí de guru financeiro que, eu não sei o quê. Cara, não entra nesse papo não. Tem uns caras muito legais aí que dá para acompanhar, eu não sou também o dono da verdade aqui, mas a gente quer trazer propriedade, diversificação e muito mais realidade para vocês, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, falou, valeu, aquele abraço.